Olá, gente, tudo bom? Estamos começando mais um Irlanda Talk Show, uma parceria com o Grupo Mulheres. Eu sou a Mônica, sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui hoje, quero agradecer ao grupo, agradecer ao Edu. E a gente está aqui hoje com a Fabíola. A gente vai falar um pouquinho sobre rede de apoio para mulheres expatriadas, que é um assunto que a gente conhece bem, que nós duas somos mães expatriadas e a gente já passou por umas poucas e boas. A gente vai conversar hoje sobre isso. Tudo bom, Fabíola? Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fabíola. Eu estou há 9 anos na Irlanda, tenho uma filha de 3 anos e rede de apoio para mães expatriadas é uma coisa que a gente passou a conhecer agora, né? Exato. Eu não tinha ideia do que era uma rede de apoio, até eu ter uma filha. Exato. Então vamos bater um papo aqui sobre isso. Isso, eu queria te perguntar primeiramente como foi esse processo para você de estar grávida em outro país e como foi a sua relação com a rede de apoio. Você encontrou rede de apoio aqui fácil e o que significa, o que configura uma rede de apoio? Bom, eu não tinha ideia do que era rede de apoio até a Maria, que é a minha filha, nascer. A gente se reaproximou, até eu e Mónica, né? Nós somos amigas, e a gente se aproximou porque eu tinha 3 amigas ao meu redor que estavam grávidas na mesma época que eu. Sim. E eu decidi criar um grupo no WhatsApp para que a gente pudesse conversar sobre coisas de maternidade. Parto, hospital, enfim, sobre essas coisas antes do bebê nascer. Depois que o bebê nasceu, a gente sentiu, foi uma necessidade genuína de se apoiar. De ter gente que estivesse vivendo sobre, conversando e, como é que fala? Convivendo com as mesmas coisas. E aí foi a partir daí que a gente foi triando, assim, a gente foi se aproximando e esse grupo virou o que a gente chama de rede de apoio. Apesar de que rede de apoio, assim, o que configura uma rede de apoio, na real mesmo, seria um apoio sistemático, ou seja, é aquilo que você pode contar sempre. Então, seja do Estado, né, que é uma creche, ou seja da família, que é uma avó que está sempre ali, que você sabe que todo sábado você vai fazer seu mercado e você vai deixar sua filha com a sua avó. Então, isso se configura rede de apoio. Exato. Os amigos que vêm para visitar uma vez a cada 6 meses e pega seu filho para levar no cinema, é uma ajuda. É maravilhoso, amigos. Podem fazer isso. Não que eu tenha amigos que façam isso, tá? Sim. Porque eu não tenho. Uhum. Isso é uma ajuda, mas isso não se configura rede de apoio. Exato. Rede de apoio é você ter alguém que você pode contar sempre, que vai ajudar você a cuidar do seu filho. Uhum. Vai cuidar do seu filho por você? Não. Eu tô aqui, eu sou a mãe da minha filha, e o pai é o pai dela. Então, nós dois cuidamos dela. Mas ter uma rede de apoio é saber que, poxa vida, vai chegar sábado e a gente vai gravar um podcast. E meu marido vai fazer alguma coisa, vai no mercado, e eu posso deixar minha filha com alguém. Exato. Ou alguém se disponibilizar a chegar na minha casa. Ter alguém com quem contar, isso, né? Isso. É verdade. Eu acho que naquela época que você criou o grupo, Fabíola, a gente nem sabia o quanto a gente ia precisar. Na verdade, assim, era um mundo novo que estava se abrindo ali pra gente. E, na verdade, com o tempo a gente foi vendo, e depois que a gente teve nossas filhas também, a gente foi vendo da necessidade do grupo, a necessidade de se apoiar. E ter mulheres que estavam passando pela mesma situação. Sim. Na mesma época. Foi muito importante. Você acredita que você tem rede de apoio aqui na Irlanda? O que você acha sobre a rede de apoio aqui? Quando a gente está longe da nossa família, é um pouco mais complicado, né? Então, o que configura a rede de apoio aqui para você? Existe alguma? A creche. É a minha única rede de apoio. Eu tenho pessoas, eu tenho amigas, né, como você, como as meninas que estão lá no nosso grupo, que quando eu preciso de alguma ajuda pontual, eu falo, posso deixar a Maria aí por algumas horas? Isso é uma ajuda e é muito bom. Eu acho que teria sido muito mais difícil. Mas atualmente, pela configuração de rede de apoio, a única que eu tenho é a creche. E, por falar em creche, é uma coisa surreal aqui na Irlanda. Eu não tinha noção do que era a dificuldade de você conseguir um espaço, não tinha noção do quão caro que é, porque quando eu estava grávida, nós duas, né, a gente se conheceu no trabalho e eu não tinha noção de que com 3 meses de gestação, 4 meses de gestação, eu teria que colocar o nome da minha filha numa lista de espera. Exato. Para quando ela tivesse... ela só foi para trás com quase 10 meses. Então, assim, foi mais de 1 ano de lista de espera. E eu só consegui esse espaço porque
numa conversa informal com um colega do trabalho, ele fez assim, que a esposa dele estava grávida, ele fez assim, você já colocou o nome do bebê na creche, não sabia nem qual era o sexo. E eu fazia, mas como assim? Eu estava ainda entendendo como eram as leis na Irlanda, eu estava entendendo como era licença maternidade. Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar fora. Ele fez, não, você tem que colocar, porque senão não vai ter. E por sorte, foi Deus. Sim. Que eu consegui visitar uma creche antes do lockdown. Porque eu visitei a creche, eu consegui botar o nome. Eu acho que 2 ou 3 semanas depois, tudo fechou. Uhum. E a gente foi gestação, foi parto, parto, nascimento, pós-parto. Até ela só foi para a creche com quase 10 meses. Então, assim, a gente ficou esse tempo todo em lockdown, isolado. E aí, para mim, que eu falo para você, a única coisa que configura, para mim, no momento, rede de apoio é a creche. Exato, porque a gente não tem muitas vezes família para poder contar. A gente não tem. Não. A gente não tem. Assim, eu falo da minha vivência. Eu sou casada com um estrangeiro, mas ele não é irlandês. Uhum. Então, tanto eu quanto ele, a gente não tem família por perto. Às vezes a pessoa é casada com um irlandês, o que não sempre significa que tem rede de apoio, porque também tem a coisa cultural. No Brasil, as mães, as avós, né? E eu falo sempre no feminino, porque ainda tem a questão... De gênero. Porque, assim, se você for perguntar para um homem, pergunte para ele quantas vezes ele foi prejudicado porque, não sei, a criança está doente. Exato. Sempre. Ou então, não tem lugar na creche. Você não escuta essa conversa por um homem, é sempre a mulher. Então, essa parte do cuidado vem da mulher, que é a coisa da economia do cuidado, que eu não vou nem entrar aqui, porque senão a gente vai passar o resto da vida conversando. Exato. Mas, acho que até me perdi. Você está perguntando sobre o quê? Não, sobre a creche, assim, sobre a importância da creche. E aí, essa coisa, a gente não tem família por perto e a gente só pode contar com a creche. Não tem... Não tem. Assim, que eu tava falando da coisa cultural, porque às vezes você tem um familiar irlandês e tudo mais, mas eles não têm aquele approach que a gente tem, né? Exato. De tipo assim, eu vou sair, vou deixar meu filho com você. É óbvio que vão ter situações. Eu tô falando aqui de uma vivência pessoal. Sim. E das pessoas que eu conheço ao meu redor que têm familiares, são casados com irlandeses. Sim. Não existe essa coisa essa coisa tão próxima que tem no Brasil, né? Tá no domingo, tem uma feijoada, deixa a criança. Aquela macarronada do domingo. Aquela macarronada na casa da sua avó. Deixa a criança ali brincando. Exato. Um olho no gato, outro no peixe. Exato, não tem, às vezes, essa conexão. Eu quero falar aqui sobre um artigo publicado pelo Irish Times, que fala que no censo de 2022, 1 a cada 3 crianças menores de 15 anos na Irlanda, frequenta creche ou similares. Então, assim, a importância de ter uma creche forte é muito importante, principalmente para a mulher, para que a mulher consiga voltar para o mercado de trabalho, para que a mulher consiga continuar com a sua vida, né? A gente não está falando aqui que a gente não gosta da maternidade ou nada disso, mas a gente também quer ter um espaço para a gente poder trabalhar, para a gente continuar. Até porque o apoio do Estado, como eu sempre falo, o apoio do Estado é primordial. Imagina que você está colocando uma vida, é uma pessoa que vai estar no mundo. Então, assim, você está educando aquela pessoa para ser uma pessoa ativa na sociedade, para ser um cidadão do bem, né? Para não ser um adolescente que vai ficar atacando ovo nas pessoas. Sim. Então, assim, para você educar uma criança, você precisa de um apoio do Estado. Sim. Então, quando o Estado chega para mim e fala assim, você pode tirar 1 ano de licença parental, tanto o pai quanto a mãe, vocês podem ficar 1 ano em casa, que a gente tá aqui, ó. Vocês estão pagando seu imposto, que não é barato. Tá tudo bem, 1 ano com um salário full time. Sim. Você está investindo naquela criança, está investindo como é que fala? Na educação emocional, em tudo que se diz educar uma criança para que seja um cidadão do bem. Quando o Estado fala para você que você só pode ficar 6 meses em casa, com uma licença maternidade de 250 euros por semana, aí fala, nossa, mas é muito. Não é, gente, porque quando você vai comparar, por exemplo, na época do Covid, o auxílio que as pessoas receberam, porque ficaram sem trabalhar, era 360 euros, se eu não me engano. Isso. E por que uma mulher que está em casa, que está cuidando, porque você estava em casa no Covid, você não poderia trabalhar, mas você estava
Tava em casa. Sim. Tava assistindo sua série. Sim. Tava triste, era um momento crítico. Eu não tô aqui banalizando a época da pandemia. Não isso, todo mundo sofreu com aquilo. Sim. Mas por que a mulher vai ficar em casa cuidando de outra pessoa, né? Que Sim. vamos voltando para a economia do cuidado. Sim. E a gente recebe bem menos. Exato. Tem empresas que fazem o top-up, né? Tipo, sei lá, se você ganha, um exemplo, 2.000 euros por mês, e aí o Estado vai lhe pagar 1.000, ele vai lhe completar os outros 1.000 por 6 meses. Sim. Já é uma ajuda muito boa. Mas, assim, são raras, não são todas as empresas, são escassas. Exato. Então, não é todo mundo que tem acesso. Não tem. Então, a gente precisa ter apoio do Estado para que exista uma licença parental e não a licença maternidade. Exato. Porque se entende que os cuidadores, e aqui eu estou falando pai e mãe, não vou só me reter ao círculo heteronormativo, pode ser 2 mães, podem ser 2 pais, pode ser uma mãe solo. A gente precisa de um sistema que apoie, que entenda que a criança é um ser humano. Sim. A criança é uma pessoa e ela precisa de apoio. E de onde é que vem esse apoio? Do núcleo familiar. Sim. Então, se eu não tenho um apoio financeiro, que vai me dar um suporte, que eu vou conseguir manter, isso já afeta o nosso, a nossa parte emocional. Exato. E aí, como é que você vai estar ali 100% para uma criança quando você está esgotada emocionalmente, esgotada fisicamente, porque você não consegue dormir, você não consegue fazer as coisas que você fazia antes. E aí você ainda está esgotada financeiramente. Sim. Então, assim, o primeiro apoio, rede de apoio, principalmente para uma mãe expatriada, para pais expatriados, né? Assim, quando o pai está disposto a viver aquela paternidade. Sim. É o apoio do Estado. Porque se eu tenho uma creche que vai me dar suporte desde os primeiros meses que eu decidi colocar minha filha na creche, porque foi uma decisão minha, Sim. eu quis voltar a trabalhar, porque eu acho que era importante para mim e eu gostava do meu trabalho. Eu queria voltar a trabalhar, eu queria voltar a ter meu salário, porque eu fiquei 6 meses com uma licença de 250 euros por semana, e depois eu tirei 3 meses unpaid, né, que eu tirei 3 meses que não era pago, que você tem direito, né, então, sim, foi um acordo que eu e meu marido, a gente foi lá, beleza, vamos encurtar aqui as coisas, mas... Como é que pode ser feito, Como né? é que pode ser feito? Fazer? Aí eu fiquei ainda mais 3 meses, consegui colocar férias, eu fui colocando tudo que eu podia para poder ficar em casa. Mas eu levei minha filha para a creche e eu tinha que estar feliz, porque eu tinha um espaço na creche. Exato. Porque muita gente não consegue esse espaço. E detalhe, é complicado. Era 1.200 euros por mês. Eu não estou falando de uma creche que era 70 do Estado e que me custava 100 euros, não. Porque 100 euros, 140, que é uma realidade de muitos países na Europa. A gente está falando da Irlanda, que é um dos países mais ricos da Europa. Sim. E eu pagava 1.200 euros por mês de creche. Então, assim, a conta não fecha. É um preço de uma mortgage, né? Muita gente paga menos do que isso. Muito menos. Até mais, né, do que o mortgage. Isso, muito Exatamente. menos. Exatamente. Então, assim, aí você imagina, você paga creche, você paga isso, sobra o que no final do mês? Exato. Sobra nada, gente. Então, assim, a vida da mulher, a gente está falando de mulher aqui nesse momento, né? Muda muito, né? Depois da chegada de uma criança. Você precisa ter rede de apoio, você precisa ter apoio do Estado. E tem um outro apoio também que a gente precisa muito, que são das nossas amizades, né? Exatamente. Você sentiu, assim, afastamento das suas amizades depois que, com a chegada da Maria, mudou muito, continua igual? Oi, sumidos. Oi. Vocês estão me vendo? Tô por aqui. A galera some. Some, né? A galera difícil, muda muito, né? Porque eu acho que tem uma preconcepção de que, eu não sei, é gestante. Primeiro que eu senti isso na gestação. Sim. Tudo bem, a gente estava no meio do Covid, mas as coisas começaram a ficar, né? Vamos sair ali, você podia ter o seu... Estendeu de 5 km para 10 km. Aí eu vi as pessoas saindo, eu vi as pessoas se encontrando. Sim. Né? Porque a gente tá ali, já tá nas redes sociais, eu sei que é um recorte, mas assim, você tinha aquele fear of missing out, né? Eu ficava assim, gente, as pessoas estão saindo e ninguém tá me chamando. Beleza. Ah, não, porque você tá grávida. Ah, tá, beleza. Tá, mas tá grávida, não vai poder sair mais? A pessoa, né? Não, mas assim, eu entendi assim, beleza, é Covid. Aí depois que a minha filha nasceu, as pessoas somem e assim, e é uma coisa que é importante dizer, eu não quero ninguém para cuidar da minha filha, para triar ela por mim. O que às vezes a gente queria era alguém chamar para tomar uma cerveja, para sair para tomar um vinho. E assim, não é que você vai chamar sempre, eu vou sair sempre. Mas vai ter uma das vezes que você vai chamar que eu vou. Então, assim, na época eu estava fazendo terapia, e a minha terapeuta falou assim, Fabíola, mas eu acho que talvez, eu reclamava muito disso com ela, ela fez assim,
talvez você deveria educar seus amigos. Eu lembro que isso ficou muito marcado, essa frase, educar seus amigos. Eu ficava assim, é verdade. Eu fiquei pensando, eu fiz, cara, eu tenho que educar uma criança. Eu tenho que buscar suporte do Estado. Eu tenho que fazer, ainda tenho que educar meus amigos. Para uma coisa que é básica, tipo assim, eu tenho que chamar e dizer no canto, dizer assim, cara, assim, então, eu tenho uma filha agora, mas não esquece de mim, não, me chama de vez em quando pra sair, tipo assim, eu sei que é tudo novo. Eu sou mãe, mas eu sou mulher. Eu ainda sou aquela lá que a gente conversava, batia E assim, papo. é óbvio que, mas isso é bom também porque existe uma separação natural das coisas. Então, tem amigos que se afastaram e que bom que se afastaram, porque assim, não cabe mais na minha configuração. Sim. Que a gente muda as prioridades. Eu não vou priorizar tempo, pouco tempo que eu tenho para fazer alguma coisa, eu não vou priorizar com quem não me prioriza. Sim. E, por outro lado, tiveram amigos que chegaram junto. Uhum. Teve amigos que valeu a pena a gente tentar educar. Sim. No sentido de, tipo, cara, as coisas mudaram agora e tudo mais, né? Tá difícil. Não vai ser sempre que eu vou sair, mas continua me chamando. Não é sempre que eu vou conseguir fazer parte do rolê, mas me chama também pro rolê. Eu também quero... Sabe, eu também quero tomar uma cervejinha, também quero participar. Sim. Né? Aparece para um chazinho também, né? No caso. Sabe uma coisa que ia fazer muita diferença, né? Porque às vezes a gente não pensa nisso, mas, por exemplo, a gente sabe que, pô, teve um filho ali, tem uma rotina nova, você não vai ter tempo pra nada. Sim. Pô, vai na tua casa ali, posso fazer uma faxininha aqui pra você? Você acha que ia ajudar ou não ia? ou você fala assim, eu vou ficar olhando teu bebê aqui, você não quer dormir um pouquinho? Não é? Oh, meu Deus do céu. Esse aí eu ainda não achei, não, essa pessoa. Não achei, não. E tem gente que fala assim, eu vou, mas ela não fica comigo. Mas você nunca vai. Não vai saber nunca. Não né? vai saber nunca. Então, assim, aparece de vez em quando, ou manda uma mensagem, continua chamando. Tipo assim, tem um amigo meu que uma vez ele me mandou mensagem numa sexta-feira, era 10 da noite. Tamo em tal lugar, no centro. Aí eu tava com meu marido, a gente tava voltando do lugar, ele fez, vai. Aí eu fui, vou. Eu fui, me manda a localização. Aí não tinha... Pronto, naquela hora ali você conseguiu. Aí Dublin Bus é aquela coisa, né? O ônibus tá ali, de repente o ônibus some, né? Sim. Ele entra no limbo, assim, que você não sabe onde ele vai parar, né? Ele tá naquele canal ali, você fala, cadê? Exato. Aí meu marido, peça um táxi. Aí eu fiz, eu já fiquei naquela. Aí você começa a vir culpa. Ai, não sei o quê. Aí ele, na hora, pegou o aplicativo, pediu um táxi, foi. Sim. E aí eu fui, eu encontrei com eles, eu tomei uma cerveja, voltei pra casa. Distraiu a cabeça, conversou. Né? Então, Exato. assim, vai acontecer. E hoje em dia, assim, né? Minha filha já tá maior, então, assim, a gente consegue. Eu faço mais, mas, assim... E também foi muita coisa que a gente vai impondo, né? Não no sentido autoritário, mas, assim... É uma parceria. Então, eu e meu marido, a gente começou a criar esquemas que funcionassem para nós dois. Por exemplo, para eu estar aqui, já foi um combinado antes. Olha só, tal dia, eu vou sair às 8h30 de casa e eu vou voltar às 1h pouca. Não, beleza. Quando você chegar às 2h, aí você pega ela e fica até mais tarde. Então, a gente tem esses combinados desde que ela nasceu. Aí super eu tiro férias sozinha, eu saio... Porque eu achei que era importante. E a gente foi criando esses combinados, foi fazendo esses, como é que fala, esses agrupamentos, esses ajustes. Essas gambiarras, assim, esses ajustes baseados na minha realidade. Sim. Eu não tenho rede de apoio, que eu não tenho ninguém para contar. Então, na primeira vez que a gente saiu de férias com ela, que ela tinha 1 ano, eu voltei para casa exausta. Eu voltei para casa assim, falei, meu Deus do céu, agora eu preciso de férias. Férias das férias. Porque, imagina, eu amamentei ela por quase 2 anos. E a menina me sugava, gente, assim, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia dormir. Quando eu voltei, aí eu falei pra ele, falei assim, olha, a partir do ano que vem, que a gente tem essa coisa de tirar férias, assim, boas, uma vez o ano, eu vou tirar 1 semana de férias com os meus amigos. Exato. Eu preciso de tempo pra mim. Aí ele ficou, tá certo. Eu falei assim, e você pode tirar 1 semana você também, pra você fazer o que você quiser. Tem direito. Se você quiser, você tira. Se não quiser, também não tira, mas eu preciso. E aí foi a partir daí que a gente foi criando esses meio de campo, né? Sim. Aí a gente fez uma primeira viagem, vamos pra Lisboa, ficar 3 dias fora. Foi a primeira vez que eu fiquei longe da minha filha, por 3 dias. Sim. E a gente ficou andando pela cidade, que a gente já conhecia. Maravilhosa a gente só sentava. É mesmo? Vocês duas? Mais 2 amigas. Mais 2 amigas, outra mãe também, a Denise. E o lance era, a gente vai escolher um lugar que a gente já foi, que a gente não vai turistar. Porque eu só quero sentar. E tomar um café quente. Só curtiu o tempo. A Denise, Cara, eu conheço também, né? A Denise também foi. A Denise também foi. Denise, mais uma amiga nossa, Juliette, que ela não é mãe, mas ela estava disposta aí no rolê das mães. Exato. E foi muito bacana. Então, assim, a partir disso, a gente vai criando os nossos... Exato. Os nossos rolês. Exato. É uma vida nova que a gente vai criando, né? Total. E ajustada à nossa realidade, à nossa nova realidade.
O que você acha, Fabíola, que poderia melhorar para a vida da mulher expatriada e sem rede de apoio? Assim, o que você poderia falar aqui na sua experiência? O que poderia ser melhor, assim? Mais apoio do Estado. Eu acho que políticas públicas que deem vazão a isso. Então, assim, se você, né, como eu falei antes, se a gente tem uma licença maternidade, uma licença parental, que seja bacana, que você vai ter um suporte ali, isso já ajuda assim, muito. Porque se eu tenho 6 meses para ficar em casa, pago pelo governo por 250 por semana, mas meu marido só tem 6 semanas, nem sei, são 6 semanas, eu nem sei quanto é. O meu marido conseguiu tirar 2 semanas. Ele ficou comigo 2 semanas, depois eu fiquei sozinha. Aquele choro, você tá rindo, mas com a lágrima aqui. Uma lagriminha saindo. Eu acho que o apoio do Estado é importante. A gente precisa ter mulheres em posição de liderança, porque ainda existe a coisa do mundo ser muito patriarcal, de ser a mulher que ainda está olhando pelo cuidado, quando na verdade é uma escolha mútua, é uma escolha conjunta. Eu não decidi ter uma filha sozinha. Sim. Eu por muitos anos eu não queria ter filhos. E foi uma construção minha, assim, com o passar do tempo, eu falei, não, cara, agora eu quero. Agora eu tô pronta. E eu sempre conversava com meu marido assim, eu vou ser a pessoa mais impactada, porque eu já tinha muita noção do coletivo. Eu tinha amigas que já tinham filhos. E ele sempre foi muito complacente nisso daí. Ele falou, não, tudo bem. No que a gente decidiu foi eu e ele. Nós sentamos juntos e decidimos, vamos ter um filho, vamos. Então, o cuidado é meu e o cuidado é dele. Hoje em dia, a gente tem vamos dizer, 60-40, porque eu não consigo dizer que ainda é 50-50, porque a gente ainda tem muita culpa materna, né? Sim. Mas a gente tem uma vida bacana e parceira, porque a gente tá conversando e se ajustando. Isso aqui tá bom pra mim, isso aqui não tá bom, vamos mudando. E aí, isso é um ponto que ajudaria políticas públicas. Eu acho que mais presença dos amigos. Isso daria muita ajuda. De tipo assim, mais uma vez, eu não quero ninguém não tô pedindo ninguém, gente. Pra trocar uma fralda, não. Pra trocar uma fralda, não, gente. Eu tô mais presença do amigo é você aparecer na minha casa pra tomar um vinho, aparecer na minha casa pra tomar um café, aparecer na minha casa pra não fazer nada. Senta ali pra gente bater um papo. Assistir uma televisão. Gente. Exatamente. Cair a cabeça um pouco. Isso. Exato. E até porque, assim, ela vai entendendo que existem aquelas pessoas que estão ali no meu entorno. Sabe? Por exemplo, tem a Carol, que tá no nosso grupo, né? Ela tem uma filha da mesma idade das meninas. Sim. E quando eu preciso, já aconteceu 1 ou 2 vezes, assim, cara, eu vou trabalhar, meu marido vai trabalhar, eu posso deixar a Maria com você? Eu deixo lá porque eu sei que a minha filha tá ela conhece aquela pessoa. Exato. Ela vai ficar bem, ela vai ficar confortável naquele lugar, porque eu jamais iria colocar ela num lugar que ela não está confortável, só pela coisa de, se eu preciso ir, eu não tenho com quem deixar, eu não tenho como ir. Então, assim, é isso, mas... E eu acho que mais empatia das pessoas. Sim, eu com acho a mãe, né? Com a mulher, assim, porque, por exemplo, tem aquela coisa da mãe de pet, que é uma coisa muito polêmica. Eu não tenho nada contra cachorro, contra gato. Gente, eu não tenho nada. Se eu pudesse, eu tinha em casa. Sim. Mas o que, pra mim, me deixa muito angustiada é porque eles humanizam o animal. Exato. E eles descriminalizam a criança. Então, quando eu tô num ambiente que tá tem um cachorro, mas que se eu tô com a minha filha e ela fala um pouquinho mais alto, ou se ela corre, as pessoas olham de lado pra mim, porque quando você descriminaliza uma criança, você descriminaliza diretamente a mãe. Exato. Se a minha filha não é bem-vinda ali, se eu tô viajando, por exemplo, tô no avião, e isso aí já é uma coisa que, assim, eu nem ligo mais. Se eu tô viajando e ela chora, ela tá desconfortável, gente, quem fica confortável no voo da Ryanair? Exato. Aí minha filha que tem 3 anos, que tá ali se desenvolvendo, os cognitivos ainda estão processando, é óbvio que ela vai chorar, ela vai reclamar. Ela não entende ainda o que são... Que tem que ficar sentada. O que são peneiras sociais, o que é viver em público, né? Aí eu vou ficar, não, calma, deixa chorar. Pode falar, eu entendo, minha filha, é desconfortável mesmo esse voo. Um dia a mamãe vai poder viajar de executiva. Mas por enquanto a gente vai viajar de Ryanair. E mesmo na executiva, se ela chorar, deixa chorar. Exato. Então, acho que precisa ter mais empatia das pessoas. Sim. E entender que a criança é um ser humano. E faz parte da sociedade também. Gente, você discriminar uma criança, você está discriminando. É a mesma coisa você ser preconceituosa com preconceito racial, de idade, tudo mais. Se você fala, eu não gosto de criança... Por que você é ok dizer eu não gosto de criança, mas é ok dizer que não é ok dizer que você não gosta de negros ou que você não gosta de idosos? Sim.
Aproveitando que você falou de empatia, né? Vou pedir pro pessoal que tá assistindo em casa voltar a um episódio do quadro Mulheres, que foi falado sobre comunicação não violenta. Ah, perfeito. Que foi muito falado sobre isso, cara, e tá maravilhoso. Perfeito. Então, o pessoal que tá acompanhando aqui, volta um episódio aí, acha lá. Comunicação não violenta. Que tá linkado. Tá linkado. E aproveitando... É verdade, vou linkar com esse vídeo. O final desse vídeo vai estar. Sim. Já vou aproveitar e falar pra vocês que a gente tem mais 5 minutinhos, hein? Opa, vamos nessa. Tem só uns artigos aqui que a gente estava fazendo pesquisa, né, para poder falar aqui com vocês. E assim, por exemplo, quanto à Grã-Bretanha e toda a Irlanda, né, a gente achou esse artigo aqui do Equality and Human Rights Commission, fala que 54 mil novas mães perdem seus empregos todos os anos na Grã-Bretanha e Irlanda. Para você ver como esses dados impactam, né, na sociedade e como esse assunto que a gente está comentando aqui é importante para a sociedade da gente, né? Tem um outro dado também que fala que 10% das mulheres foram desencorajadas a comparecer consultas de pré-natal, botando em risco a saúde da mãe e do filho, né? Então, as mulheres sendo desencorajadas pelos seus empregadores a fazer o pré-natal, né? Então, assim, quanto é importante, quanto é relevante a gente conversar sobre esse assunto, a gente falar isso, a gente discutir políticas públicas e entender como é que pode melhorar, né? Isso. Eu acho que é a empatia nesse sentido, né? Você que é um empregador, você que tem uma colega de trabalho que está grávida e tudo mais, é você não olhar de lado assim, né? Falar assim, fulano tá grávida, vai ficar 6 meses. Porque todo mundo já passou e já julgou. Eu já julguei. Sim. Tipo assim, vai ficar 6 meses fora. Meu querido, como é que você vê esse vai mundo, ficar de 6 meses de férias, aí não sabe o que a gente tá passando. Exatamente. Vai ficar 6 meses de férias. Engravidou para segurar trabalho. A Irlanda... Você sabe que eu trabalhei com uma moça árabe e ela não precisava trabalhar, né? Sim. Porque tinha uma renda muito boa também, o marido segurava as pontas lá na casa dela. E aí teve um dia que ela virou para mim e falou assim, sabe por que eu trabalho? Pra ter paz na minha cabeça, porque lá em casa eu trabalho muito mais. Então o pessoal que tem esse pensamento de que cuidar de filhos, né, tipo, é menos trabalho, é o contrário, porque é o tempo todo, né? Você não tem um descanso na cabeça. É um trabalho não pago, é um trabalho não remunerado, é um trabalho invisível e não remunerado. Invisível e não remunerado. Palavra. Então, assim, eu acho que é empatia, sabe? Você olhar com mais cuidado para mulheres e para cuidadores, né? Porque existem, né? A gente não pode excluir, existe uma parcela menor, mas assim, as mulheres em geral são as que têm mais... Que recebem mais a carga. Pressão da sociedade e tudo mais. Exato. E assim, nós mulheres, a gente faz parte, né, do mercado de trabalho. Sim. Então, quando você está excluindo a mulher mãe do mercado de trabalho, ou você está tendo preconceito, ou qualquer coisa do gênero, você está impactando esse mercado também, né? Então. E tá impactando aqui as trabalhadoras e tudo. Eu queria perguntar para você, em relação a esses artigos aqui que a gente está falando, como ser mãe impacta, né, na vida da mulher no mercado de trabalho. Você sofreu algum tipo de discriminação no mercado de trabalho, quando você estava trabalhando? E como foi isso, assim? Eu tive algumas situações muito específicas. Eu trabalhava numa empresa que não me deu suporte nenhum no processo, desde que eu engravidei, depois que minha filha nasceu. Eu tive um chefe que, uma vez, minha filha estava doente, eu falei assim, cara, ela está doente, eu não vou poder ficar 100% aqui. Chegou no final do dia, ele fez assim, cara, eu sei que você não podia ficar 100%, mas você não conseguiu fazer nada. Eu estava com a filha doente em casa. Eu mudei para outra empresa que, teoricamente, teria um approach mais acolhedor. E eu era cobrada por métricas pela minha gerente quando eu também tinha filha doente em casa. Sim. Então, assim, até os 2 anos de idade, a criança ainda está desenvolvendo o sistema imunológico dela. Minha filha ficou doente diversas vezes. Então, assim, era muito desgastante. Assim, eu ficava cuidando dela e aí depois que ela adormecia, eu ia tentar trabalhar para poder compensar. E fica até mais tarde, eu cheguei a quase um burnout. Eu não conseguia ter paz, assim, porque eu pensava que, nossa, essa empresa vai me dar um pouquinho mais de... né? Um cuidado mais emocional e tal, mental e tudo, mas não, foi o contrário. Eu recebi muito mais pressão. Eu passava por situações, assim, para mim era constrangedora, assim, a pressão que eu recebia da gerente.
ela não tinha filhos, ela não entendia, e ela falava umas coisas assim que eu dizia, gente, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. E aí, tanto que eu sou fotógrafa, eu sou profissional liberal hoje em dia, a minha decisão de trabalhar como autônoma foi uma coisa que a maternidade me puxou muito para isso. Sim. Porque eu fiz assim, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ter tempo, preciso fazer o meu tempo de forma flexível. Porque quando a minha filha ficar doente, quando acontecer alguma coisa, eu sou minha chefe. Então, assim, eu vou dizer assim, cara, eu não posso fazer esse ensaio hoje, não posso fazer isso hoje, porque eu tenho isso, acabou, e eu tenho outras prioridades. Sim. Então, assim, eu acho que a maternidade, ela me impulsionou a, tipo assim, dar um pontapé numa coisa que eu tava muito tempo, assim, será que eu vou, não vou, fui. Exatamente. É um desafio aqui, né? Porque, tipo, né, vocês mães, vocês se veem numa situação assim, tá? Eu tenho que cuidar do meu filho e da minha filha, né? Só como que eu vou fazer isso? Eu vou sair do trabalho? Aí beleza, você sai do trabalho, então você vai ter uma diferença financeira muito grande. Só que se você for trabalhar também, você vai pagar muito caro pra ter alguém cuidando do seu filho e da sua filha. Então, tipo assim, eu acho que é uma decisão muito difícil pra vocês, né? Decidirem, colocarem na balança, assim, o que vale mais a pena. Pra mim, no final das contas, valia a pena, ainda assim, valia a pena colocar na creche, porque o preço, o valor é muito mais caro no início, e a criança vai crescendo, vai ficando mais barato. Exato. Hoje em dia a gente paga uma média de 600 euros, eu acho. Mas assim, ela tá com 3 anos. Mas para mim era importante por conta da saúde mental. Como você falou da sua amiga que voltou, que ela fez assim, eu preciso ter pai, porque é isso. Porque quando você tá trabalhando, você tá ali naquele lugar, você sabe que a sua filha está sendo bem cuidada, você consegue mentalizar em outras coisas. Tem aquela frase, né, que tipo assim, being a mother won't stop me, sabe? Tipo assim, o fato de eu ser mãe não vai me parar de eu querer fazer outras coisas. Sim. E apesar do não suporte do Estado, da falta de rede de apoio, eu não vou parar de fazer minhas coisas. Vai ser uma luta muito maior. Mas assim, são pedrinhas que eu vou colocando, né? As pessoas que estão ao meu redor, a gente vai educando as pessoas que estão por perto, a gente vai excluindo pessoas também. Mas assim, eu vou querer fazer tudo que eu queria fazer antes de eu ter mãe, de eu ter uma filha, de eu ser mãe. Mas eu também boto outras prioridades, sabe? Pra mim, hoje em dia, assim, sair, encher a cara, passar a noite, eu não tenho... Eu tenho outras coisas, eu gosto de fazer outras coisas. Então, assim, a vida muda. A vida muda. Mas não é que muda pra pior, é diferente. E finalizando aqui a nossa última pergunta, você tem alguma dica para amigos de mães ou pessoas que gostariam de ter filhos aqui no exterior, que ainda está no comecinho ou ainda está fazendo planos? O que você pode falar para essas pessoas? Primeiro é não se isolar, né? Se você está grávida, se você vai ter um filho, se pretende, não se isole. Na verdade, é nesse momento que você precisa ter uma comunidade perto de você. Exato. Se aproxime de pessoas que têm filhos. Mas eu não tenho nenhuma amiga. Arruma, velho. Arruma. Olha na internet, dá um tag lá e fala assim, cara, eu vou ter uma filha. Vê os grupos aí de pessoas. Vamos chegar junto. Se conectar. Não se isole. Não se isole, porque é o momento que você mais vai precisar de pessoas. Então, se conecte com pessoas que têm filhos. É muito importante. Eu acho que entender quais são os seus direitos em relação à licença maternidade, entender tudo que você tem direito ali. E é isso, velho. É se jogar, assim... Eu costumo dizer também que o fato da gente reclamar e falar sobre essas coisas não significa que a gente não ame nossos filhos, né? Eu acho que é importante colocar isso claro. É a mesma coisa de você que come o seu pãozinho francês todos os dias e de repente você paga 50 centavos, num dia você começa a pagar 2 euros. Você fala assim, cara, tá muito caro. Sim. Você não vai deixar de comer seu pão? Não, você continua amando seu pãozinho. É a mesma coisa. Eu vou reclamar de coisas de falta de suporte, mas a minha filha é a coisa mais importante da minha vida. Sim. É a pessoa que eu mais amo na minha vida, eu vou fazer tudo. E, na verdade, isso que eu faço é para que ela, como mulher, daqui a 20 anos, se um dia ela decidir ter filhos ou qualquer coisa, que ela seja... Se ela não decidir ter filho, que ela seja uma cidadã empática com aqueles que têm. Exato. E se ela tiver filho, que ela encontre um mundo que esteja um pouquinho melhor, que dê mais suporte, né, do que a gente tem hoje. Sim, exatamente. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por assistir esse vídeo. Obrigada, Edu, pela oportunidade. Grupo Mulheres do Brasil. Muito obrigada, gente. Fabíola, obrigado, meu amor. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada ao Grupo Mulheres do Brasil. Obrigada, Edu, a Irlanda Talk Show. Acho que a gente precisa estar sempre discutindo isso aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Colocando na roda, né? Isso. Botando o assunto na roda. Acho que é importante falar. Muito obrigada. Bom, gente, muito obrigada. E é isso aí. Valeu.